Olá pessoal, que bacana, que legal ter você aí novamente para prosseguirmos com a nossa aula sobre os agrotóxicos. Bom, na primeira aula nós vimos que a química é uma ciência maravilhosa, presente no nosso dia a dia, presente em nós, então ela vai se deparar com várias questões, vários problemas que envolvem tanto o meio ambiente, a natureza, o ser humano, e nós também vimos que os agrotóxicos se constituem sim um problema para a sociedade atual, a sociedade moderna. E veja só essas imagens, foram para conscientizar da existência deste problema. Nós também definimos o que vem a ser essas substâncias químicas muito utilizadas na produção agrícola, os agrotóxicos. Nós vimos como é que os agrotóxicos ele vai aparecer na química, sim, vai aparecer nessa ciência maravilhosa, empolgante que é a química, então nós precisamos estudá-los. Agora, alguém pode perguntar assim, professor, se os agrotóxicos, professor, são tão maléficos, são tão prejudiciais, professor, diga-me por que utilizá-los, professor? Por que nós, a humanidade, essa espécie Homo sapiens que se diz tão inteligente, professor, por que usar uma substância que vai nos agredir? Bom, simplesmente por causa desta imagem. Veja só, novamente retornamos a esta imagem. Esta imagem aqui, olha, cestas cheias de alimento. Então, essa é uma das justificativas para se utilizar agrotóxico. Bom, eu não vou aqui fazer uma defesa dos agrotóxicos e nem demonizá-los, tá? Então, veja, eu quero colocar o lado dos defensores do uso dos agrotóxicos, principalmente dos agricultores, evidentemente, né, e das empresas que envolvem esse mercado bilionário que são os agrotóxicos. Então eu vou colocar o ponto de vista deles, depois vamos colocar o ponto de vista para contrabalancear esse entusiasmo todo para o uso dos agrotóxicos, e você poderá então tirar as suas conclusões, formar a sua opinião, como eu já disse no início do vídeo. Bom, então vamos aqui para o primeiro ponto. Professor, por que, professor, utilizar os agrotóxicos, professor? Nós usamos os agrotóxicos para maximizar a produção. Sim, com o uso dos agrotóxicos, é possível nós fazermos uma produção máxima possível. Sem o uso dos agrotóxicos, segundo os defensores, não seria possível nós produzirmos uma quantidade enorme de alimentos e, claro, conseguir alimentar as mais de 7 bilhões de pessoas existentes no planeta. Então, nós temos aí verdadeiras máquinas de devorar alimento e precisamos colocar alimentos cada vez mais, alimentar essas máquinas com alimentos. Essas máquinas, evidentemente, são os seres humanos que precisam todos os dias fazer as suas várias refeições. E para poder alimentar mais de 7 bilhões de máquinas consumidoras de alimento, precisamos maximizar o máximo possível a produção de alimentos. E não só maximizar, mas também minimizar os custos desta produção. Sim, veja só,
uma lavoura de vários hectares de milho, por exemplo. Imagina ter que cuidar manualmente desta lavoura, capiná-la, cuidar das lavas, dos insetos, dos fungos. Veja quanto que não ficaria custoso uma lavoura trabalhada desta maneira. Então, o uso dos agrotóxicos vai fazer com que a mão de obra empregada para a produção dessa lavoura seja a mínima possível e aí os custos sejam minimizados e nós podemos ter os alimentos num preço acessível. Veja só, você pode dizer, professor, o tomate está extremamente caro aqui na minha cidade, professor. Professor, meu Deus do céu, professor, olha, comer 1 quilo de carne hoje está complicado. Bom, tudo bem, nós temos essas situações, mas elas poderiam ser muito mais agravadas se nós não tivéssemos a minimização dos custos de produções como nós temos com o uso dos agrotóxicos. Então, minimizando os custos, maximizando a produção, nós podemos tornar os alimentos mais acessíveis. Sim, olhe, num país como o nosso, num país como o Brasil, nós temos alimentos bastante acessíveis. Sabemos que tem muitas pessoas que têm problemas alimentares, sim, déficit alimentares. Não vamos ser ignorantes, não vamos ignorar esta realidade, mas sim, nós temos uma acessibilidade bastante razoável aos alimentos. Agora, é exatamente isso. Os defensores dos agrotóxicos colocam que esta situação só é possível por causa do uso dos agrotóxicos. A verdade é que hoje a agricultura ela é muito mais uma atividade comercial do que de subsistência. Claro, é uma atividade muito mais comercial. Um fazendeiro, um agricultor, ele tem a sua lavoura muito mais como a forma de ganhar dinheiro, muitos enriquecer, do que apenas sustentar a si e a sua família ou, quem sabe, algumas pessoas mais. Então, é muito mais uma atividade comercial e, claro, por ser uma atividade comercial, também, evidentemente, qualquer empresa, qualquer mecanismo que tiver inserido no mercado, ele vai buscar exatamente isso, maximizar a produção, minimizar os custos e, claro, fazer com que o lucro torne-se cada vez maior. Então, a agricultura hoje, sem dúvida nenhuma, ela é uma atividade comercial. E aí o que acontece? Como você vai produzir milho em grande escala, com custo baixo e ter um produto e ter um lucro bom, se você ter que fazer tudo manual, se você tiver que capinar, limpar, cuidar disso aí, empregar um monte de gente, uma lavoura de café, uma lavoura de soja, uma lavoura de arroz, de feijão, ou seja, qualquer lavoura que você for produzir, que você for trabalhar, como você vai maximizar essa produção, minimizar os custos e tornar muito mais acessível o preço deste produto que você está aí trabalhando. E aí, então, nós temos este raciocínio. A verdade é que o sistema em que nós criamos, esse sistema do qual nós criamos e fazemos parte, incluindo o sistema de produção agrícola, ela é o que nós dizemos uma cama de gato. Professor, o que é uma cama de gato, professor? É uma armadilha que você só entra e não tem como sair. Como você vai sair desse sistema que nós criamos? Como você vai
conseguir sobreviver fora desse mecanismo. A maioria das pessoas não produz absolutamente nada de alimento. Basta você pensar em si mesmo. Quais alimentos e quantos que você produz aí na sua casa? Talvez você seja um fazendeiro, talvez você seja um sitiante, um chacreiro. Você pode dizer, bom, eu estou numa situação até interessante, confortável. Tá, você. Mas a maioria esmagadora das pessoas vive em grandes centros e simplesmente não produz nada. Alguém vai dizer, professor, a minha vozinha tem uma hortinha lá. Será que aquela hortinha dela seria suficiente para alimentá-la por quantos dias, partindo só desta hortinha? Sinceramente, acho que não alimentaria nenhum dia. Então, nós temos a produção de alimentos na mão de pouquíssimas pessoas e produzindo o que nós chamamos de monocultura, muito mais culturas específicas de soja, de milho, de arroz, não uma produção diversificada. E aí, claro, tá? Como eu disse, não tem como nós sairmos somente uma grande revolução, como nós vamos trabalhar no decorrer dos vídeos. Talvez o ponto final do vídeo seria esse, alternativas, possíveis soluções para esta situação, para este problema. Então é isto, né? Por que usar os agrotóxicos? Agora, nós aqui no Brasil temos algumas particularidades. Professor, quais são as particularidades do Brasil? Sim, a primeira particularidade é que se você abrir aí um buscador, você vai ver que o Brasil, ele é o campeão no uso dos agrotóxicos. Sim, nós somos os campeões mundiais. Nós usamos muitíssimo agrotóxicos. E aí os defensores, evidentemente que eu estou colocando aqui primeiramente o ponto de por que usar os agrotóxicos, eu tenho que colocar, evidentemente, aqui, então, esta situação. É o ponto de vista de quem defende o uso dos agrotóxicos. Por que, professor, nós somos os campeões? Então, aí nós temos alguns pontos a ser colocado. Observe, um clima muito favorável para a proliferação de pragas o ano todo. O nosso clima é um clima maravilhoso. Ai, como eu amo o nosso Brasil. Aquele calorzinho gostoso do Rio de Janeiro, de Salvador, Porto Seguro, Recife, todo o nosso Nordeste, todo o nosso litoral, todo o nosso sertão, todo o nosso interior. Ah, como é maravilhoso esse clima. Mas também tem alguns pontos que nos traz aí alguma atenção mais especial. Sim, o nosso clima, por ser um clima bastante quente, úmido, ele é muito favorável para a proliferação de uma quantidade enorme de pragas, e isto o ano todo, e aí, claro, né, evidentemente, como nós temos mais pragas, teremos que usar mais agrotóxicos na produção agrícola. E um outro ponto importante é que, como nós temos terra em abundância e temos um clima favorável, a nossa produção ela é muito mais intensa do que a produção, por exemplo, de países como europeus e os Estados Unidos, que são climas bastante frios. Tá? Então, veja só, a nossa produção é muito intensa, nós temos até 3 safras por ano. E claro,
cada safra demanda um grupo de agrotóxicos. Você vai plantar milho, você tem o grupo de agrotóxicos para essa lavoura de milho. Aí você troca a lavoura para a lavoura, por exemplo, de feijão. Você vai ter o grupo de agrotóxicos para a lavoura de feijão. Você vai ter uma lavoura lá de, por exemplo, de soja. Você tem o grupo de agrotóxicos para a lavoura de soja. Então, como o nosso clima é muito favorável para a produção intensa, também para a proliferação de pragas o ano todo. E aí justificaria o uso muito maior de agrotóxicos que nós fazemos, comparando com outros países, tá? Principalmente os países frios, onde não é possível ter uma produção o ano todo, e a proliferação dessas pragas, elas são amenizadas principalmente pelo frio. E aí nós temos um outro argumento, que é o argumento daqueles que defendem os agrotóxicos, que eles dizem o seguinte: olha, os agrotóxicos, eles constituem basicamente 30% de toda uma safra. E eles dizem o seguinte: se nós pudéssemos tirar esse ônus, nós não o faríamos? Evidentemente que, se nós pudéssemos diminuir esses 30% para 20%, 10%, 15%, nós faríamos, que isso iria transformar-se em lucro para nós. Então, este é um argumento, né? Agora, a gente sabe, quem é agricultor e sabe muito bem, eu não sou agricultor, mas tenho parentes no interior do nosso estado aqui, e eles lidam com lavoura. Eu sei um pouco de como funciona. A gente sabe que ninguém planta do seu próprio bolso. A lavoura, ela é financiada por bancos, principalmente bancos estatais. E aí você, no financiar a sua lavoura, é um pacote. Você, nesse pacote, já está incluso os agrotóxicos. Ou seja, você, se você quiser fazer uma lavoura, você vai buscar financiamento dela, e nesse financiamento já está embutido os agrotóxicos que você precisa usar. Entre aspas, precisa ou é obrigado. Então, observe que existe aí um lobby muito forte aí. Não vamos entrar muito no mérito aí para eu não me complicar nesta questão aí, tá? Mas aqui fica a justificativa. Evidentemente, a justificativa é o quê? Que se pudéssemos desonerar esta safra, esta produção, principalmente diminuindo aí a carga de agrotóxico, que corresponde dinheiro, assim o faríamos. Bom, então é isso. Por que nós usamos agrotóxicos, sendo que esses produtos são prejudiciais? Então, para maximizar a produção, minimizar os custos dessa produção, tornar os alimentos mais acessíveis e conseguir alimentar mais de 7 bilhões de pessoas do planeta. Professor, e o Brasil? Por que nós usamos tanto agrotóxico? Somos os campeões, professor. Bom, é como eu disse, né? Nós temos as nossas particularidades. Agora, no próximo vídeo, veja só o que nós vamos ver. Cautela, cautela, meu caro Watson, cautela, porque nem tudo são mil maravilhas. Vamos entender por que precisamos ter cautela com os agrotóxicos. Eu te aguardo no próximo vídeo.